Todos, em conformidade com o edital de convocação e em consonância com o regimento interno da Casa e Lei Orgânica, declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara Municipal. Leitura bíblica com o secretário Alcedir. Provérbios, capítulo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Prosseguindo, passamos para a leitura do ofício número 110 de 2024, do Executivo Municipal, do projeto de decreto legislativo número 002 de 2024, de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças, que dispõe sobre o julgamento das contas da administração municipal no exercício fiscal de 2017, juntamente com seu parecer e também leitura da ata da Comissão de Orçamento e Finanças com o vereador Daniel. Ofício número 110, 2024, Anaurilândia, 4 de setembro de 2024. Ao excelentíssimo senhor vereador presidente, Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Anaurilândia, Mato Grosso do Sul. Assunto: resposta ao ofício 001, 2024/COF. Excelentíssimo presidente, em resposta ao ofício número 001, 2024/COF, que emanou dos eminentes parlamentares da Comissão de Orçamento e Finanças dessa Casa de Leis, que solicita dos responsáveis, junto a esse Poder Executivo, por esclarecimentos acerca das ressalvas assentadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, na emissão do parecer prévio alusivo às contas de governo do exercício 2017, Tribunal de Contas 2651/2018. Apresento adiante os fundamentos que detalham as questões pertinentes à situação interpelada. De antemão, válido salientar que o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, no âmbito do processo em voga, PA 0065/2024, foi favorável à aprovação das contas de governo atinentes ao exercício financeiro 2017, porquanto esse gestor e sua equipe de servidores responsáveis se empenharam, sem medir esforços, para que as contas fossem adequadamente apresentadas, mesmo em um cenário de muitas dificuldades. Isso porque, ao assumir a gestão do Poder Executivo, no próprio exercício 2017, o cenário que se tinha era bastante conturbado, no que condiz à adequada gestão documental das contas públicas. A título de demonstração, por exemplo, é de se consignar que as contas de governo alusivas ao exercício 2017 foram prestadas por este responsável, mesmo sem a entrega da prestação de contas alusiva ao exercício financeiro 2016, pelos mandatários que foram sucedidos e eram os responsáveis legais à época. Em um cenário de implementação do sistema de envio eletrônico das contas públicas ao Tribunal de Contas Estadual e Contas, tivemos que apresentar as contas de governo alusivas ao primeiro exercício de seu mandato, ainda sem uma base de dados oficial, escriturada pelos responsáveis anteriores, junto à Corte de Contas, o que era natural de se esperar que gerasse dificuldades no processo correlato à prestação de contas de forma escorreita. As ressalvas que foram materializadas no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas Estadual decorrem, essencialmente, desse cenário fático que gerou inúmeras dificuldades à nossa gestão, na geração dos anexos que compõem a prestação de contas do balanço geral, que deve escriturar não só informações e dados correlatos ao exercício que se encerrou, mas também resultados apresentados no exercício antecedente.
mesmo diante desses desafios e verdadeiros obstáculos, na concepção ideal da expressão contida no artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com o compromisso que notabiliza nosso trabalho desde o início, tivemos o cuidado de fornecer todos os elementos necessários para que as contas tivessem o parecer prévio favorável, eis que nenhum erro substancial ou comprometedor da regularidade nas contas públicas foi exclusivamente certificado. É dizer que, na linha do que foi deduzido, ponto a ponto no parecer prévio, PA 0065-2024, os aspectos levantados em análise técnicas e pareceres antecedentes colacionados à instrução processual mereciam, de fato, serem ressalvadas, eis que foram trazidas as justificativas de direito correspondentes ao caso. Adiante, apenas para fornecer dialeticidade, a presente resposta de acordo com o que foi objeto que motivou o recebimento do ofício número 001/2024 da COF, apresenta-se síntese dos fundamentos correlatos às ressalvas feitas no acórdão. As justificativas supramencionadas, que reforçam o que havia sido acatado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, no âmbito do processo TC 2651/2018, demonstram que as contas de governos relativas ao exercício financeiro 2017 de Anaurilândia merecem ser aprovadas por essa Casa de Leis, sem qualquer desabono. Nesse prisma, com a oferta de todos os esclarecimentos que se mostram tocantes às ressalvas do parecer prévio PA 0065/24, pleiteia-se, após a devida tramitação regimental, correlata ao procedimento, pela manutenção do posicionamento lavrado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, aprovando-se as contas de governo do exercício financeiro 2017, contando com a apreciação cuidadosa dos fundamentos considerados na presente manifestação, externo também, representando os demais secretários por mim designados, os votos de elevada estima e consideração por Vossa Excelência e pelos demais eminentes vereadores dessa Casa. Atenciosamente, Edson Stefano Takazono, prefeito municipal. Passaremos à leitura do projeto de decreto legislativo número 002/2024, da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Rafael Guzmão Ramamoto, a Comissão de Orçamento e Finanças, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 201 do Regimento Interno da Casa, apresenta ao plenário o seguinte projeto de decreto legislativo, número 002/2024, que dispõe sobre o julgamento das contas da Administração Municipal de Anaurilândia no exercício fiscal de 2017. O presidente da Câmara Municipal de Anaurilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 35, inciso 7, da Lei Orgânica do Município, e o artigo 158, parágrafo 1º, inciso 2, do Regimento Interno da Casa, faz saber que o plenário aprovou e ele promulga o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica rejeitado o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul para as contas do gestor municipal de Anaurilândia, senhor Edson Stefano Takazono, relativos ao exercício fiscal de 2017, no processo número TCMS 2651/2018, ficando, por conseguinte, reprovadas aquelas contas. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário João José da Silva, 16 de setembro de 2024. Comissão de Orçamento e Finanças, composto pelos vereadores Jorge Soares Santana, presidente, Celso Alves dos Santos, relator, Danilo Alves Bastos, membro.
Passaremos à leitura do parecer emitido pela Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Anaurilândia, referente ao processo do Tribunal de Contas, número 2651/2018, prestação de contas de governo, exercício financeiro 2017, Prefeitura Municipal de Anaurilândia, responsável, senhor Edson Stefano Takazono. Consideração preliminar. Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Anaurilândia, no exercício de suas atribuições constitucionais, em conformidade com o artigo 31 da Constituição Federal, que confere ao Poder Legislativo a competência para o julgamento final das contas do Executivo Municipal. Iniciou a análise detalhada das contas referentes ao exercício financeiro 2017. Ao longo desse processo, foi possível constatar um conjunto de irregularidades que, em sua totalidade, comprometem a integridade da administração pública municipal e o cumprimento dos princípios da legalidade, transparência e responsabilidade fiscal. As contas do governo não são meras formalidades burocráticas. Elas constituem um instrumento essencial para assegurar que os recursos públicos sejam administrados de maneira responsável, transparente e em conformidade com a legislação. Qualquer falha ou divergência encontrada no processo deve ser tratada com o rigor necessário para garantir que os padrões de governança sejam mantidos, evitando assim precedentes que possam comprometer a credibilidade do sistema de fiscalização e controle. Assim, essa comissão entende que o rigor no exame das contas públicas é não apenas uma prerrogativa, mas também um dever que se visa assegurar que os gestores municipais cumpram com suas obrigações legais e mantenham a confiança da sociedade na administração pública. Inciso 2. Análise e fundamentação. Após um exame minucioso dos documentos apresentados, incluindo a análise técnica número 59/2018, 59/18/2023 e o parecer da Procuradoria de Contas número 19.122/2023, esta comissão, considerando as graves irregularidades identificadas e a inadequação dos demonstrativos financeiros e orçamentários, não recomenda a aprovação das contas referente ao exercício 2017. A decisão pela reprovação baseia-se nos seguintes motivos. Motivo 1. Divergência nos valores das dotações por órgão apresentados no XML número 16, OP. Foi constatada uma discrepância entre o valor total das dotações por órgão apresentado no XML número 16, OP, e aquele aprovado na Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2017, conforme determina a legislação. Os valores das dotações devem guardar absoluta correspondência com os montantes autorizados pela Câmara Municipal na LOA, Lei Orçamentária Anual. A execução de despesas em valores diferentes dos autorizados pelo Legislativo configuram a execução orçamentária sem respaldo legal, caracterizando uma falha grave que compromete a legalidade do processo orçamentário e evidencia uma falta de controle rigoroso sobre a gestão dos recursos públicos. Item 3.3, folha 697. Item 2. Divergência de informações e falta de publicação oficial. Foi identificada uma inconsistência significativa entre o total da despesa autorizada e os valores apresentados no anexo 12. O documento original demonstra um valor que, posteriormente, foi alterado com o encaminhamento de um novo anexo 12, despesas consolidadas, folhas 867, 868, atualizado para R$ 31.257.176,72. Este valor, além de estar incorreto,
foi inserido sem a devida publicação oficial, em desacordo com o princípio da publicidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. A falta de publicação oficial impede a transparência necessária para o controle social e compromete a legitimidade dos atos administrativos. Essa prática não apenas viola preceitos constitucionais, mas também compromete a integridade e a confiabilidade dos documentos orçamentários apresentados, configurando uma falha grave no processo de prestação de contas. Item 3. Inconsistências nos restos a pagar, processados e não processados. Foram observadas divergências significativas entre os valores dos restos a pagar, RP, processados e não processados, demonstrados no anexo 12, e os valores correspondentes, apresentados no anexo 5 do relatório de gestão fiscal RGF. O anexo 12, restos a pagar, RAP, reporta um valor de R$ 453.648,55 em restos a pagar não processados de exercícios anteriores, enquanto o anexo 5, RGF, demonstra um valor de R$ 645.739,59, folhas 872 ETC/11.311/2018, evidenciando uma diferença substancial. Além disso, o anexo 12 foi inserido sem a devida publicação oficial, não atendendo ao princípio da publicidade, estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Essas divergências e a falta de transparência comprometem a confiabilidade das informações apresentadas e caracterizam uma falha grave na gestão orçamentária e financeira do município. Item 4. Divergências nas despesas informadas como restos a pagar inscritas no exercício. As despesas informadas como restos a pagar, RAP, inscritas no exercício financeiro, divergem significativamente dos valores apresentados no anexo 17. O responsável pela gestão encaminhou um novo anexo 17, que indica um saldo de RAP inscritos de R$ 1.091.375,07, folhas 881 e 882. No entanto, esse valor ainda apresenta divergências em relação ao saldo de R$ 1.121.398,11, constante na relação de RP inscritos folhas 205 a 210. Além dessas discrepâncias, o anexo 17, enviado, não foi devidamente publicado de forma oficial, descumprindo o princípio da publicidade prevista no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. A falta de coerência dos valores apresentados e a ausência de publicação oficial compromete a transparência e a legalidade das informações financeiras, caracterizando uma falha grave no controle e na gestão dos restos a pagar do município. Item 5. Divergências entre a receita estimada e a despesa fixada na Lei Orgânica, Lei Orçamentária Anual 2017 e as informações do anexo 12. A receita estimada e a despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2017, apresentam divergências em relação à previsão inicial de receita e a dotação inicial de despesas, conforme demonstrado no anexo 12. Posteriormente, foi encaminhado um novo anexo 12, despesas consolidadas 867, folhas 867 e 868, que registram a dotação inicial de R$ 30.958.967. No entanto, esse documento não foi submetido à publicação oficial, em violação ao princípio da publicidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988.
A ausência de publicação oficial e as divergências nos valores apresentados compromete a integridade e a transparência do processo orçamentário, configurando uma falha grave que afeta a confiabilidade das informações financeiras do município. Item 6. Divergências nos saldos transportados entre os anexos 13 de 2016 e 2017. Foram identificadas discrepâncias nos saldos transportados do anexo 13 de 2016, em relação aos saldos apresentados no anexo 3 de 2017. Essa irregularidade persiste, uma vez que os dados financeiros de um exercício devem manter a integridade e continuidade no exercício subsequente. Qualquer variação nos saldos deveria ser claramente justificada e detalhada em notas explicativas, conforme as normas contábeis vigentes. A falta de consistência nos saldos e a ausência de explicações adequadas comprometem a transparência e a confiabilidade dos registros contábeis, configurando uma falha grave que afeta a precisão e a integridade das demonstrações financeiras do município. Item 7. Divergências no patrimônio líquido entre os exercícios 2016 e 2017. Foi constatada uma divergência entre o patrimônio líquido de 2016, evidenciado na coluna exercício anterior, no anexo 14 de 2017, e o correspondente saldo apresentado no anexo 14 de 2016. Essa irregularidade persiste, uma vez que o saldo do patrimônio líquido de um exercício anterior não deveria, em hipótese alguma, apresentar divergências ao ser transportado para o exercício subsequente. A integridade dos dados contábeis entre exercícios é fundamental para garantir a precisão e a confiabilidade das demonstrações financeiras. Qualquer variação ou alteração nesses saldos deveria ser claramente justificada e detalhada em notas explicativas, conforme as normas contábeis vigentes. A ausência dessa integridade nos dados compromete seriamente a transparência e a consistência das informações contábeis apresentadas, configurando uma falha grave na gestão financeira do município. Item 8. Inconsistência no preenchimento do quadro de superávit déficit financeiro. A totalização do quadro de superávit e déficit financeiro apresenta divergências em relação ao saldo financeiro do exercício anterior. Apesar do envio de um novo anexo 14 consolidado, de folhas 881 a 882, o saldo total do quadro, registrado em R$ 1.218.701,07, continua divergente do saldo financeiro do mesmo balanço, que é de R$ 1.252.755,65. Além disso, o novo anexo foi submetido sem a devida publicação oficial, descumprindo o princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Essas discrepâncias, somadas à falta de transparência na publicação, evidenciam falhas graves na elaboração e apresentação dos demonstrativos contábeis. A integridade dos dados contábeis é essencial para a correta avaliação da situação financeira do município, e a presença de múltiplas divergências e inconsistências prejudica a confiabilidade dos relatórios financeiros, configurando uma gestão inadequada e não transparente dos recursos públicos. Item 9. Inconsistência nos restos a pagar inscritos e pagos. Foram identificadas divergências significativas entre os valores dos restos a pagar, inscritos e pagos, demonstrado no anexo 17, e aqueles apresentados na relação de restos a pagar, inscritos no exercício, e na relação de restos a pagar, pagos no exercício. Embora o responsável tenha encaminhado um novo anexo 17,
contendo os saldos atualizados de resto a pagar inscritos e pagos, folhas 881 e 882, persistem problemas de conformidade, uma vez que o documento foi submetido sem a devida publicação oficial. A falta de publicação oficial infringe o princípio da publicidade, estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, comprometendo a transparência e a credibilidade das informações financeiras. Essas divergências, aliadas à ausência de transparência, configuram uma falha grave que afeta a integridade e a confiabilidade dos dados financeiros apresentados pelo município. Item 10. Falta de autorização legislativa para a dívida previdenciária. O anexo 16 de folha 674 indica a existência de uma dívida previdenciária, caracterizada como dívida fundada. No entanto, não foi apresentada nos autos a devida autorização legislativa para a contratação dessa dívida, conforme exigido pelo artigo 105, parágrafo 4º da Lei nº 4.320/64. A ausência desse documento, fundamental na prestação de contas, configura uma violação à norma legal, uma vez que a autorização legislativa é indispensável para legitimar a criação de obrigações financeiras dessa natureza. A omissão na apresentação dessa autorização reflete um descumprimento das normas orçamentárias e financeiras, comprometendo a regularidade das contas e caracterizando uma falha grave na gestão fiscal do município. Item 11. Insuficiência de medidas de combate à evasão e sonegação fiscal. As informações apresentadas sobre as medidas adotadas para combater a evasão fiscal e a sonegação, bem sobre a quantidade e os valores das ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, são insuficientes. O processo não demonstra de maneira clara e comprovada que ações consistentes foram tomadas para enfrentar essas questões. A ausência de uma estratégia eficaz e de evidências concretas de esforços para aumentar a arrecadação por meio da cobrança ativa das dívidas compromete a eficácia da gestão fiscal do município. Essa omissão configura uma irregularidade grave, uma vez que a responsabilidade fiscal exige medidas proativas e bem documentadas para garantir a maximização das receitas públicas e o cumprimento das obrigações financeiras do município. Conclusão. Diante dos elementos examinados, esta comissão subscreve as conclusões da análise técnica número 5918/2023 e do parecer da primeira Procuradoria de Contas, número 19122/2023, posicionando-se contrariamente ao relatório, voto número 856/2024. Este último documento, ao ressalvar irregularidades significativas, falha em aplicar o rigor necessário para a fiscalização das contas públicas, tratamento que estas falhas graves definitivamente não merecem. Consideramos que tais ressalvas não deveriam ser aceitas, pois abririam a porta perigosa para que futuros gestores tratassem o processo de prestação de contas como mera formalidade, encaminhando a documentação seu devido rigor e atenção às normas contábeis e legais. A aceitação dessas ressalvas poderia estabelecer um precedente indesejável, desvirtuando o papel fundamental do controle externo e comprometendo a credibilidade dos processos de fiscalização das finanças públicas. A prestação de contas não é apenas uma obrigação formal, é uma demonstração concreta do compromisso do gestor público com a transparência, a responsabilidade fiscal e a conformidade com os preceitos constitucionais e legais. Permitir que irregularidades graves, como as identificadas neste caso, sejam tratadas com indulgência, enviaria uma mensagem de permissividade
que pode resultar na deterioração dos padrões de governança pública. É imprescindível que o processo de prestação de contas seja conduzido com o máximo de seriedade e que eventuais falhas sejam devidamente corrigidas, para garantir que os recursos públicos sejam administrados com eficiência e responsabilidade. A ausência de uma resposta firme diante dessas falhas compromete não apenas o exercício presente, mas também a integridade das futuras administrações municipais. Diante das numerosas falhas identificadas, que afetam diretamente a transparência, a legalidade e a confiabilidade das informações financeiras e orçamentárias do município, esta comissão conclui que as contas referentes ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade do senhor Edson Steff Takazono, não atendem aos requisitos legais e constitucionais necessários para a sua aprovação. As divergências apresentadas nos demonstrativos contábeis, a falta de publicação oficial dos documentos e a ausência de medidas eficazes de gestão e fiscalização configuram uma gestão inadequada e compromete a integridade da administração pública. Por isso, esta Comissão de Finanças e Orçamento recomenda a reprovação das contas do exercício financeiro de 2017 e sugere que sejam tomadas as providências cabíveis, incluindo a expedição do competente decreto legislativo e a comunicação aos órgãos competentes, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, para que sejam adotadas as medidas legais pertinentes. Este parecer submetido à deliberação do plenário da Câmara Municipal de Anaurilândia, que, no exercício de sua competência constitucional, decidirá sobre a aprovação ou reprovação das contas em questão. Anaurilândia, 16 de setembro de 2024, Comissão de Orçamento e Finanças, vereadores Jorge Soares Santana, presidente, Celso Alves dos Santos, relator, Danilo Alves Bastos, membro. Passamos à leitura da ata da Comissão de Orçamento e Finanças. Reuniram-se em 16 de setembro de 2024, às 19h34, onde foi apresentado o projeto de decreto legislativo e o parecer da comissão, onde a conclusão do relator é contrária ao parecer prévio do Tribunal de Contas, conforme exposto na conclusão do parecer que segue. Parecer este aprovado com votação favorável do membro vereador Danilo Alves Bastos e do relator vereador Celso Alves dos Santos, sendo o voto contrário do presidente Jorge Soares Santana. O presidente Jorge Soares Santana recusou assinar o parecer da Comissão de Orçamento. Participaram da reunião os vereadores Anderson Humada Monteiro, Maria Aparecida Ferreira da Silva, Daniel Balbino da Silva e Antônio Gomes Batista. Nada mais a tratar, eu, Robson de Souza Ferraz, digitei a presente ata, que será assinada por todos os presentes. Câmara Municipal, 16 de setembro de 2024. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 002 de 2024. O vereador Celso vai discutir o projeto. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Mara, servidores da casa, população que nos assiste no plenário e pelas redes sociais. Hoje, essa casa exerce mais uma de suas atribuições constitucionais, que é o julgamento final das contas do Executivo Municipal. Essa no exercício de 2017. Ao longo desse processo, foi possível constatar um conjunto de irregularidades que, em sua totalidade, comprometem a irregularidade da administração pública e o cumprimento dos princípios da legalidade, transparência e responsabilidade. Ao analisar o processo, a comissão, os vereadores, foram inúmeras irregularidades
encontradas no processo. Dentre elas, divergência nos valores da dotação orçamentária apresentada, divergência de informação e falta de publicação oficial. Isso identifica uma inconsistência significativa entre o total da despesa autorizada e os valores apresentados no anexo 12. O documento original demonstra um valor que, posteriormente, foi alterado, com o encaminhamento de um novo anexo 12, despesas consolidadas de folhas 867 e 868, autorizado para o valor de R$ 31.257.176,72. Este valor, além de estar incorreto, foi inserido uma devida publicação, sem a devida publicação oficial, em desacordo com o princípio da publicidade, contrariando o artigo 37 da Constituição Federal. Ou seja, ao perceber que o valor apresentado estava incorreto, foi inserido um novo documento para tentar corrigir essa falha e sem a publicação exigida pela lei, pelo artigo 37 da Constituição. Seguindo as irregularidades, a inconsistência dos restos a pagar, processos e não processados. Divergências nas despesas informadas como resto a pagar inscrito no exercício. Divergência entre a receita estimada e as despesas, fixada no LOA de 2017, na Lei Orçamentária Anual. Divergências nos saldos transportados entre o anexo 13, que é do ano de 2016 para 2017. Divergências no patrimônio líquido entre o exercício 2016 e 2017. Inconsistência no preenchimento do quadro de superávit, déficit financeiro. Inconsistências no resto a pagar inscritos e pagos. Falta de autorização legislativa para as dívidas previdenciárias. Em tese, isso já configura crime, mas será encaminhado para o Ministério Público para que o Ministério Público tome as devidas providências. Insuficiências de medidas de combate à evasão e sonegação fiscal. Diante dessas irregularidades, a conclusão do relator, nas falhas identificadas, que afetam diretamente a transparência, a legalidade e a confiabilidade das informações financeiras e orçamentárias do município, esta comissão conclui que as contas referentes ao exercício financeiro de 2017, sobre a responsabilidade do senhor Edson Stefano Takazono, não atende aos requisitos legais constitucionais necessários para a sua aprovação. As divergências apresentadas nos demonstrativos contábeis e a falta de publicação oficial dos documentos e a ausência de medidas eficazes de gestão e fiscalização configuram uma gestão inadequada e compromete a integridade da administração pública. Diante disso, senhores vereadores, a Comissão de Finanças e Orçamento recomenda a reprovação das contas do exercício de 2017 e sugerem que sejam tomadas providências cabíveis, incluindo a expedição do competente decreto legislativo e a comunicação aos órgãos competentes, como o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público. Senhores vereadores, quando nós assumimos aqui o mandato, nós fazemos aqui um juramento, fazendo um compromisso com a missão de ser justo. E hoje, nós estamos aqui para cumprir o nosso papel. Ser bom é fácil, difícil é ser justo. E hoje nós estamos aqui para ser justo, para fazer justiça. Então fica a cargo de cada um de vocês, com a consciência de cada um de vocês, que estudaram bem esse processo e viu todas as irregularidades e agora vamos cumprir o nosso papel fiscalizador.
Era isso, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Vereador Jorge. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, nossa comunidade faz presente, nosso ex-secretário de Saúde, Guilherme, seja muito bem-vindo. Como o vereador Celso bem disse, quem que julga as contas são a Câmara, que dá a entender que o Executivo pode fazer o que quiser, pode fazer a caca que for, que ia vir para essa Câmara aqui, essa não, a próxima Câmara vai liberar, porque veio a conta aprovada com ressalvas, mas, enfim, quem julga é a Câmara. Temos o relatório aqui, meus amigos, de umas contas julgadas em 2016, do ex-prefeito. Objetivo, Tribunal de Contas, Executivo Municipal das Contas, exercício 2016, presidiu a reunião, vereador Daniel Balbino da Silva, sendo designado como relator, vereador Danilo Los Bastos, para a emissão de parecer conjunto, conforme a orientação das comissões de Orçamento, Finanças, Legislação e Justiça. O referido relatório, em cumprimento da determinação, dispõe do artigo 2001 do Regimento Interno. Pela ordem, senhor presidente, só para chegar na pauta aqui, as contas que estão sendo discutidas de 2017. Mas eu, como líder do prefeito, tenho direito... Senhor presidente, virou bagunça aqui agora? 2017, vamos voltar para a pauta. Mas eu posso apresentar a defesa. Ou não posso? Eu estou proibido de apresentar a defesa? Pode defender. Porque tem um parecer favorável aqui, 2016, as contas que foi votada e aprovada, onde que o ex-prefeito não apresentou nenhuma conta, nem de uma pasta, e essa Câmara aqui, 6-3, deu favorável às contas do ex-executivo, 2013 2016, que os 4 anos foi rejeitada pelo Tribunal de Contas. Então, peço aqui encarecidamente a cada vereador, é uma democracia, cada um tem seu voto de expressão, tenho certeza que eles vão votar com a consciência limpa, mas pense bem, porque todas as contas do ex-prefeito foram rejeitadas e essa Câmara aqui, na última, por 6-3, deu favorável ao ex-prefeito. Então, peço aqui a cada um de vocês, tenho certeza que a gente vive num país democrático, cada um tem seu voto, fique à vontade, mas pense bem o que vão fazer. Muito obrigado a todos. Continua em discussão. Vereador Anderson. Bom dia, senhor presidente, caros nobres amigos vereadores, ao público que nos assiste. Gostaria de dar os parabéns ao relator, vereador Celso, que deixou bem claro no seu parecer, no seu relatório, sobre as irregularidades apresentadas no exercício de 2017. Só gostaria de lembrar e dar um destaque, senhores vereadores, que em todas as irregularidades constam a falta de publicação, ferindo o artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Eu gostaria de ler um trecho aqui, vereador Celso, que fala sobre essas discrepâncias somadas à falta de transparência pública, evidenciam falhas graves na elaboração e apresentação dos demonstrativos contábeis. Essa integridade dos dados contábeis é essencial para a correta avaliação da situação financeira do município. E a presença de múltiplas divergências e inconsistências prejudica a confiabilidade do relatório financeiro, configurando uma gestão inadequada e não transparente dos recursos públicos. Então, a falta dessa publicação prejudica a fiscalização dos órgãos competentes. Então, isso é muito importante que está no relatório, que a falta dessa publicação abre brechas para que os órgãos não fiscalizem de maneira adequada. Então, gostaria de deixar só
essa explanação a respeito desse relatório de Vossa Excelência e deixar bem claro para a população que assiste, o vereador Celso deixou bem enfatizado, que um dos papéis da Câmara Municipal é julgar as contas do prefeito. E o porquê que está sendo realizado nesta data. Nós recebemos as contas há quase 60 dias atrás. E o que fala a lei orgânica do município, no seu artigo 35? É obrigação do vereador tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sob o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo de 60 dias do seu recebimento. Então, o porquê que está sendo realizado hoje? Não é porque é período eleitoral. Nosso prazo vence dia 21. Então, nós temos que obedecer à lei orgânica do nosso município. Então, é por isso que está sendo realizado hoje. Uma parte, vereador Celso. Obrigado pela parte, vereador Anderson. Só para dizer aqui, em relação à fala do vereador Jorge, e não deixar aqui uma descredibilidade em relação a este órgão, Câmara Municipal, dizer que a questão das contas do Executivo, quando vai para o Tribunal de Contas, ele passa por uma equipe técnica, que é o Ministério Público de Contas. E após a equipe técnica emitir o seu parecer, ele passa para os conselheiros. Conselheiros que são indicados no Estado e que a maioria deles são deputados estaduais que estão em final de carreira para se aposentar. E a equipe técnica do Tribunal de Contas reprovou a conta do atual prefeito. E essas contas foram enviadas para os conselheiros, que posteriormente aprovaram essas contas com ressalvas, vereador Robson. Com ressalvas. Porque, na verdade, quem tem o poder de aprovar ou reprovar é a Câmara. O Tribunal de Contas apenas emitiu um parecer para essa casa. E nós, com toda a responsabilidade nossa aqui, estamos fazendo julgamento sério. Não sei qual vai ser o resultado final, não conversei com nenhum dos senhores ainda, né? Mas todos vocês tiveram acesso à documentação e eu tenho certeza que a decisão aqui tomada vai ser uma decisão justa e não política. Era isso. Obrigado, vereador Celso. Faço das suas palavras as minhas. O que o vereador que me antecedeu relatou sobre as contas que foram votadas anteriormente, por 6 votos a 3, foi uma decisão pela maioria desta Câmara e tem que ser respeitado. Então, a decisão que tiver hoje também deve ser respeitada. Passo a parte, vereador Jorge. Vereador Anderson, obrigado pela parte. Em nenhum momento desrespeitei a Câmara. Pelo contrário, deixei bem claro que o Tribunal de Contas envia para a Câmara. A Câmara, hoje, qualquer gestor hoje, eu acho errado essa situação. Porque qualquer gestor hoje pode fazer a caca que for, se o prefeito tiver a maioria da Câmara, literalmente vai passar. Porque, como o vereador Celso falou, os conselheiros, só que a corte maior do conselheiro são os desembargadores. E os desembargadores deu favorável ao prefeito, ao atual prefeito, conta aprovada com ressalvas. Ao contrário do passado, que as contas foram todas reprovadas, não teve nem ressalvas. Obrigado pela parte. Eu agradeço, vereador Jorge. O senhor parece estar um pouco nervoso, mas não precisa. Vamos aguardar o resultado, que ainda vai para a votação. Tá bom? Era isso, senhor presidente. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Vereador Antônio. Bom dia, senhor presidente. Em qual o seu nome, cumprimento os caros amigos vereadores, povo presente. Bom dia, muito obrigado por estar presente aqui nessa casa hoje, acompanhando os trabalhos da Câmara e o público que nós assiste pelas redes sociais, estiver sendo transmitido, né? Meu bom dia. Senhor presidente, quero deixar claro que, só para cumprimentar a fala do vereador Jorge, né?
eu deixo claro à população que eu nunca fiz e nunca farei a política de profissão, né? A política, na minha vida, é uma missão. E essa missão eu vou cumprir até os últimos dias da minha vida, né? Isso é um legado, isso é um trabalho, é um respeito que a gente tem que ter com a democracia, com o povo, né? Então, isso aqui, para mim, é uma missão. E a minha missão, eu vou cumprir ela com muita responsabilidade. Cedo uma parte, vereador Robson. Obrigado pela parte, vereador Antônio. Só gostaria aqui de cumprimentar, né, a todos os colegas vereadores, desejar bom dia a todos que estão presentes hoje aqui, nesse momento importante. E eu só discordo de uma coisa. Acho que não é fazer caca, não. A administração não pode fazer o que ela quer lá, não, porque além da Câmara tem também, né, outros órgãos. Então, se fizer caca, vai ser preso, não vai ser só julgado. Não vai ser só julgado como irregular ou inelegível, não. Não vai ter só as contas rejeitadas, não. Vai ser preso. Então, a gente tem que deixar bem claro que nosso papel como fiscalizador é estar também aqui julgando, mas é também verificar essas irregularidades. E se houvesse essas denúncias, que tivessem sido feitas à época também, né? Porque a gente está tratando aqui agora de um momento e a gente tem que se focar nesse momento e parar de viver no passado. A gente tem que olhar para o futuro e nós estamos por amargurar o passado, e eu não concordo com muita coisa que foi feita no passado, em várias gestões, não é só na que se passou, não. Mas nós temos que olhar para o futuro, olhar pensando uma Naurilândia melhor e julgar aqui o que é melhor para o município, não o que é melhor individualmente para cada um. Então, acho que está na hora dessa Câmara se posicionar e assim também, como todo gestor que estiver à frente, se preocupar, sim, em fazer uma gestão séria, uma gestão transparente, uma gestão que seja para o povo e não atendendo apenas interesses próprios. Então, aqui fica minha complementação. Obrigado pela parte, senhor Antônio. Tenho certeza que cada um julga com a sua consciência e de acordo com os documentos que analisou. Obrigado, não desmerecendo nenhum vereador, cada um tem sua opinião e seu direito de expor seu voto aqui. Mas nós temos que, sim, olhar, como já foi falado, com atenção para essas irregularidades. Obrigado. Eu agradeço, vereador Robson. Só para finalizar, eu quero enfatizar aqui que, enquanto eu houver aqui dentro, pode ter a maioria, pode ter o prefeito do lado, pode ter o meu pai ser ressuscitado da Catatumba. Mas eu tenho a certeza que eu vou julgar com responsabilidade e respeito pela população, né? Quero aqui parabenizar o relator, o vereador Celso, o vereador Anderson pela colocação, o vereador Robson também pela colocação, e todos os nossos amigos vereadores aqui pelos trabalhos que vem executando aqui nessa casa. Muito obrigado, um bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Continue em discussão, projeto. Vereador Daniel. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, em nome do qual cumprimento a todos os colegas vereadores, aos servidores aqui da casa, ao público presente nessa sessão, agradecer a presença nessa manhã. Senhor presidente, gostaria de, apenas usando a palavra livre, destacar a questão levantada hoje dessa sessão extraordinária, né, embasada na nossa lei orgânica do município, no artigo 35, que fala que é de competência exclusiva da Câmara Municipal, tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de 60 dias do seu recebimento, observado os seguintes preceitos. O parecer do Tribunal de Contas do Estado somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, letra A, do artigo 35. E na letra D fala que, rejeitadas as contas, essas serão imediatamente remetidas ao Ministério Público para fins de direito. Então, senhor presidente, nós estamos aqui hoje
com poder emanado pelo povo, o qual nos colocou o voto nas urnas, representando a população de Anaurlândia. Estamos nessa manhã fazendo o nosso papel de vereador. O papel do vereador não é só fiscalizar a administração pública, mas também, embasado no artigo 35, tomar e julgar as contas do Executivo. Foi muito destacado aqui pelos colegas que antecederam que a gente está num período eleitoral, mas aqui não se trata de nada eleitoral. Nós estamos cumprindo a legislação porque tem prazo, e nós temos que cumprir tudo dentro do prazo, né? Vereadora Mara, queria parte? Pois não, vereadora. Cumprimentando ao nosso presidente, a todos que estão aqui presentes. Vereador, foi muito bem colocado por todos os vereadores, e, simplesmente, o que essa casa está fazendo é que nós não podemos deixar precedentes para novos administradores. Porque, se você julga uma conta favorável com 11 ressalvas, você está abrindo precedentes para novos prefeitos, para novos administradores e também para novos membros da Câmara. Não é isso? Então, isso ficou muito bem claro no relatório aqui do nosso amigo relator e também na convicção de todos os vereadores dessa casa. Obrigado pela parte, vereador. Pois não, vereador, eu que agradeço as palavras de Vossa Excelência e concluindo que, ao receber as contas, embasado no artigo 35, nós temos um prazo de 60 dias para tomar e julgar as contas. Então, as contas do exercício 2017 chegaram aqui nessa Câmara Municipal, o protocolo em 24/7. Então, o prazo está vencendo já. Então, para que não haja descumprimento da lei, descumprimento do prazo, nós marcamos, Vossa Excelência, o senhor presidente convocou essa sessão extraordinária para que nós, vereadores, pudéssemos tomar e julgar as contas. Quero agradecer ao relatório do vereador Celso, muito bem embasado, como foi destacado aqui, no parecer da conselheira do Tribunal de Contas, senhora Patrícia Sarmento dos Santos, porque o Tribunal de Contas é composto pelos órgãos técnicos, do qual a conselheira faz parte, e ela que fez o parecer prévio. E no parecer prévio dela, ela estipulou 11 itens, que foi lido com o primeiro secretário da Casa, a gente fez a leitura do parecer em detalhes, né, no geral, e foi destacado vários itens que falam em faltas graves, né? Nós não somos contadores, os conselheiros técnicos que analisam as contas do prefeito e eles têm a capacidade técnica de olhar o que está certo e errado e fazer o parecer. Então, o vereador Celso muito bem embasou o relatório no parecer do Tribunal de Contas, né? E pela lei orgânica do município, o Tribunal de Contas não tem poder de aprovar a conta do Executivo. Quem tem o poder de aprovar ou reprovar é a Câmara Municipal. Então, o Tribunal de Contas apenas emite um parecer prévio, o qual foi emitido pela conselheira Patrícia Sarmento dos Santos, recomendando a reprovação das contas, né? Então, veja bem, o Tribunal de Contas, através do corpo técnico do relatório prévio da senhora Patrícia Sarmento dos Santos, ela recomendou a reprovação. Mas, como foi destacado pelo vereador Celso, o relator, o Tribunal de Contas é composto também pelos conselheiros. E os conselheiros do Tribunal de Contas, eles não são técnicos, eles são nomeados, né? São ex-deputados, ex-servidores do Executivo, que são nomeados, mas são conselheiros do Tribunal de Contas. E o conselho do Tribunal de Contas é que emite o parecer final. No parecer final, ele recomendou a aprovação, mas com ressalvas, que é as ressalvas que a senhora Patrícia Sarmento dos Santos destacou, que há falhas graves. Então, chegou em nossa casa esse parecer, foi feito o relatório, foi feita a reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, e nós estamos aqui hoje, os 9 vereadores, para cumprir nosso papel outorgado pela lei orgânica do município e outorgado pela população nas urnas, o qual representamos aqui. E cabe a cada um dos vereadores, na sua consciência, fazer o seu papel hoje, cumprir o que determina a lei, cumprir o que determina a nossa lei orgânica do município. Então, essas são minhas palavras. Quero agradecer a todos presentes, agradecer a todos os colegas vereadores presentes, e também os que me antecederam na fala. E muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto? Nenhum vereador mais quer discutir o projeto. Eu quero aqui só parabenizar a Comissão de Orçamento e Finanças pelo trabalho, a todos os vereadores. E agora quero, em conformidade, né, com o artigo 187, inciso 2 do Regimento Interno da Casa, a votação será em escrutínio secreto. Quero convidar aqui a vereadora Amara, vereador Robson, para fazer a conferência da urna e das cédulas de votação. A cédula de votação: julgamento das contas da administração municipal de Anaurilândia, Mato Grosso do Sul. Então, prefeito Edson Stefano Takazono, exercício fiscal de 2017, com parecer prévio do Tribunal de Contas, Mato Grosso do Sul, processo 2651 de 2018. Aprova as contas do então prefeito Edson Takazono, ano 2017, primeiro quadrinho aqui para votar, ou o segundo quadrinho, reprova as contas do então prefeito Edson, ano de 2017. Convido neste momento, em ordem alfabética, os vereadores para a votação secreta. Anderson Mada Monteiro. Convido o vereador Antônio Gomes Batista. Convido o vereador Celso Alves dos Santos. Convido o vereador Daniel Balbino. Convido o vereador Danilo Bastos. Convido o vereador Jorge Soares. Convido a vereadora Mara.
Convido o vereador Robson. E vereador Rafael. Convido os vereadores Anderson e Jorge para fazer a conferência dos votos. Primeiro voto, aprova. Segundo voto, desaprova. Terceiro voto, desaprova. Quarto voto, desaprova. Quinto voto, desaprova. Sexto voto, desaprova. Sétimo voto, desaprova. Oitavo voto, desaprova. E nono voto, desaprova. Com 8 votos contra 1, fica reprovado as contas da administração municipal do exercício fiscal de 2017 do então prefeito Edson Stefano Takazono. Gostaria aqui de agradecer a todos os vereadores, a comissão de orçamento e finanças mais uma vez, todos os vereadores, servidores da casa, cada um da população aqui presente. Nada mais a tratar, declaro encerrado a sessão extraordinária. Muito obrigado a todos.